Capítulo 28 Tensão no ar, a aproximação de algo grande. Durante vários dias, Zhao Tian passava todo o tempo possível se focando em meditar. Os açoites que ele sofria diariamente não cessaram em momento algum. Zhao Tian não conseguiu sentir nenhum único traço da energia espiritual do universo. Ele apenas parava de meditar quando precisava se alimentar, fazer outras necessidades fisiológicas, e é claro, quando o Longji chegava. Os danos ao corpo de Zhao Tian se curavam bem mais rápido do que antes. Porém as cicatrizes das diversas chicotadas ainda estavam impressas em seu corpo. A dor em seu corpo, apesar de ter diminuído bastante, ainda era extremamente difícil de ser tolerada. Isso por muitas vezes se tornava um grande obstáculo para Zhao Tian, que precisava alcançar um estado de relaxamento extremo. 4 dias após. Faltavam apenas 7 dias para o fim da punição de Zhao Tian e ele entrou em um estado de meditação bem mais profundo. Apesar de ainda não sentir a energia espiritual do universo, Zhao Tian fez um grande avanço no que tange à meditação. Ele entrou em um estado que o deixou totalmente imune a estímulos visuais e auditivos. Qualquer coisa que alguém fizesse diante dele ou qualquer som externo não afetava em nada a sua meditação. A menos que alguém sacudisse ou batesse em Zhao Tian, nada o atrapalharia. Era um dia como qualquer outro. O Longji já estava se preparando para descer ao subsolo. Ele havia passado os últimos dias investigando o que aconteceu com a energia espiritual que existia no departamento de punição. Após diversas tentativas frustradas, a única alegria que ele tinha nesses dias era quando chegava a hora da punição de Zhao Tian. O Longji desceu as escadas para o subsolo enquanto cantarolava uma canção. Ele balançava o chicote de um lado para o outro, como se estivesse se aquecendo. Cada vez que o chicote era balançando, podiam-se ver claramente uma vasta quantidade de banha que chacoalhava. Entorpecido pela felicidade daquele momento, o Longji abria a cela com uma extrema felicidade. Ele então, se postou diante de Zhao Tian e riu alegremente enquanto dizia, "Iê! Cadê o meu júnior favorito? Vamos nos divertir." Iê! Porém dessa vez, diferente de antes, Zhao Tian não respondeu ou olhou para o Longji. Não que ele não quisesse, era apenas que Zhao Tian estava totalmente desligado do mundo exterior. Aquilo fez com que o Longji ficasse furioso. Pessoas como o Longji sentiam prazer ao ver o sofrimento alheio. Os gritos de dor e os olhares de sofrimento traziam uma profunda felicidade para esse tipo de sádico. Quando Zhao Tian não o respondeu, aquilo alimentou uma tremenda fúria no seu coração. "Acorde!" O Longji berrou antes de continuar, "Se você não acordar, eu irei aumentar ainda mais a sua punição." Mesmo com os gritos de fúria de Longji, Zhao Tian permaneceu do mesmo jeito. Sentindo-se completamente ignorado, o Longji explodiu, "Droga, moleque! Você está me deixando furioso. Não existe prazer algum em açoitar um cadáver. Se você não me mostrar aquela cara de dor, eu vou matá-lo agora mesmo." Zhao Tian. Mais uma vez, o Longji não obteve respostas. A fúria daquele homem gordo finalmente havia chegado ao seu limite. Ele apertou firmemente o chicote em suas mãos, e começou a canalizar energia espiritual e transferi-la para o chicote. Uma camada de energia espiritual, branca, cobriu toda a superfície do chicote. O chicote então se tornou totalmente serrilhado. Cada dente de energia espiritual que cobria o chicote era extremamente afiado.
Um simples golpe daquele chicote poderia partir Zhaotian ao meio. Moleque! Depois eu terei que resolver essa questão com Ezeuo. Mas a sua punição acaba agora. Eu vou te dividir em muitas partes. Olongji gritou enquanto bufava de raiva. Mesmo assim, não houve resposta por parte de Zhaotian. Olongji balançou o chicote para trás e se preparou para executar o golpe derradeiro. Morra! Olongji bufou. O golpe começou a ser executado, o chicote começou a cortar o ar enquanto fazia um som aterrorizante. Asterisco GRRRRR, asterisco o chicote, que ia na direção de Zhaotian foi parado bruscamente. Asterisco GRRRRR. GRRRRR, asterisco. Todo o departamento de punição começou a tremer. No subsolo, a poeira do teto começou a cair sobre Olongji e Zhaotian. Olongji olhou para cima, com a sensação de que algo estranho estava acontecendo. Aqueles tremores definitivamente não eram normais. Asterisco GRRRRR. GRRRRR, asterisco os tremores continuaram uniformemente, se alguém calculasse o tempo entre cada tremor, iria constatar que era exatamente o mesmo. Nesse momento, um dos guardas do departamento de punição desceu ao subsolo e, com uma cara de espanto, chamou Olongji. Elder! O senhor deve subir logo. Alguma coisa está vindo na direção do departamento de punição. Olongji olhou rapidamente para o guarda. Como assim, alguma coisa? O que está vindo? Elder. Nós ainda não sabemos. Ainda está muito longe e, mesmo estando tão distante, seja lá o que for que se aproxima, aquilo está causando esses tremores na terra. O guarda disse pausadamente e com a face cheia de espanto. Nesse momento, Olongji já tinha se esquecido completamente de Zhaotian. O chicote em sua mão voltou à sua forma original e logo depois, Olongji se apressou para fora. Exterior do departamento de punição. Do lado de fora do departamento de punição, todos os 2.000 guardas, acompanhados por Olongji, observavam algo. Na planície deserta, onde praticamente só se enxergava areia. Bem longe, na direção em que todos olhavam, havia uma enorme nuvem de poeira levantada. A nuvem de poeira tinha vários quilômetros de largura e o seu comprimento era difícil de ser determinado. Olongji estava com os olhos arregalados, seu corpo tremia por inteiro e ele suava feito um porco. Ele não conseguia pronunciar uma única palavra e somente gaguejos saíam da sua boca. Os guardas estavam repletos de apreensão, principalmente quando eles olhavam para o amedrontado Olongji. Um dos guardas finalmente tomou a iniciativa e se dirigiu a Olongji. Elder, o que está acontecendo? Por que o senhor está tão nervoso? O senhor está conseguindo avistar o que está dentro daquilo? Olongji virou o seu rosto na direção do guarda e em meio a gaguejos, ele começou a responder. Aqui. Aquilo. Não é? Uma besta. Ou alguma coisa. Aquilo é. Enquanto Olongji tentava falar uma frase completa, aquela nuvem de poeira, que mais se parecia com uma forte tempestade de areia, estava se aproximando. Asterisco pom. 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 Asterisco o som de uma forte e grave trombeta soou. Aquele som veio da direção da nuvem de poeira. O som da trombeta causou calafrios nas espinhas de todos os guardas, enquanto o amedrontado Olongji
Finalmente terminava as suas palavras. Aquilo é um exército. Quando aquelas palavras saíram da boca de Olongji, todos os guardas que estavam ali, sem exceção alguma, começaram a tremer. Pois com a confirmação de Olongji e pelo tamanho da nuvem de poeira que aquele exército levantava, aquele exército deveria ter, pelo menos, 100.000 homens. O exército marchava e a cada passo que o exército dava, a terra tremia. Finalmente, aqueles que estavam no exterior do departamento de punição, conseguiram visualizar o exército. Todos tremeram ainda mais. Pois quando visualizaram as cores e as vestes daquele exército, eles constataram algo muito chocante. Asterisco pom. 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 Bum. Bum, asterisco. As trombetas de guerra voltaram a soar e dessa vez, elas eram seguidas pelos sons dos tambores de guerra. A marcha do exército fazia com que a terra tremesse ainda mais, a cada passo que se aproximava. Olongji perdeu o controle das pernas e caiu de joelhos enquanto estampava uma cara de espanto. As cores e vestes daquele exército, a quantidade de soldados, os sons e toques de trombeta e tambores de guerra, só poderiam significar uma coisa. Algo que todos os guardas e até mesmo o Olongji nunca sonhariam em ver um dia. Era algo que praticamente todos os praticantes do continente nunca viram antes e eles somente poderiam reconhecer, por causa dos contos daqueles que um dia viram aquele exército. Olongji, por que esse exército está aqui? Será que eles estão somente de passagem? Olongji murmurava essas perguntas mesmo já sabendo a resposta. Ele tentava acreditar que eles estavam somente de passagem, mas as trombetas de guerra só são soadas no momento em que um exército chega ao seu destino. Alguns dos guardas que não haviam ouvido sobre esse exército, estavam confusos. Até o momento que um deles tomou coragem e perguntou para Olongji: Elder, por que o senhor está tão assustado? O Elder sabe a origem daquele exército. Eles são hostis. O bombardeio de perguntas do guarda fez com que Olongji voltasse à sanidade. Ainda ajoelhado, ele olhou profundamente o exército e disse com um pouco de dificuldade: sem dúvidas. Aquele exército só pode ser a guarda pessoal do imperador da dinastia Yang. Quando aquelas palavras saíram da boca de Olongji, todos os guardas perderam o controle das suas pernas e caíram de joelhos. Completamente atônitos, os guardas não sabiam se aquilo era uma coisa boa ou ruim. Isso é absurdamente exagerado. Como uma guarda pessoal pode ter tantos homens? Um dos guardas disse: não é somente isso. Se esse exército está aqui, isso quer dizer que, sim, o homem mais forte de todo o continente Andros, o imperador da dinastia Yang, Yangao, está aqui. Olongji disse de forma impotente. Após as palavras de Olongji, 8 homens de meia idade, equipados com armaduras leves, vermelhas e extremamente ornamentadas, se aproximaram voando. Os 8 homens aparentavam ter em torno de 40 anos de idade, todos eles tinham os cabelos pretos e curtos, e apresentavam uma grande marca de queimadura no lado direito de suas faces. As queimaduras eram exatamente iguais, era como se eles tivessem sido marcados com algum tipo de coisa. Os 8 pairaram sobre os guardas do departamento de punição e com uma voz solene e um tom ameaçador, um deles anunciou: curvem-se todos.
Vocês estão diante da maior força de todo o continente Andros. Reverenciem o único imperador da imortal dinastia Yang. Curvem-se diante de Yangao,